Em casa, eu prefiro fazer um empadão sem ser completamente fechado. O maridão diz que não é um empadão, que no caso seria uma quiche. Mas caso você queira fazer realmente um empadão todo coberto, é só você colocar a massa por cima. Eu gosto de colocar queijo, porque eu acho que assim fica mais gostoso, porque eu tenho que botar queijo em tudo. Eu não vejo muita graça de colocar tudo fechado com massa, mas você fique à vontade. Eu inclusive já tenho aqui 2 formas que eu vou fazer em forminhas unitárias, que eu já fiz a massa e já forrei aqui as forminhas. A receita que eu fiz aqui dessa massa é a mesma receita da quiche de bacalhau. Caso você queira fazer fechado, é só você dobrar a receita e colocar a massa por cima. Eu não gosto de desperdício, é uma coisa que me dói, me irrita. E normalmente quando a gente faz cozimentos de massa, não só para quiches, como também para outros tipos, tipo uma torta, e as pessoas falam, coloque um papel manteiga em cima da massa e depois coloque grãos para que quando levar ao cozimento, para você dar uma pré-assada na massa, a massa não suba. Só que depois o que você faz? Você tem que jogar esses grãos fora. E, como eu comentei, isso me irrita tremendamente. Então, o que eu faço? Eu uso papel manteiga, coloco aqui em cima da massa, aperta bem assim, e por cima, para evitar que a massa suba, eu uso essas pedrinhas roladas. Mas, caso você não tenha umas pedrinhas iguais às minhas, você pode usar bola de gude, você pode usar pedrinhas até mesmo brita, desde que estejam bem limpinhas. E você depois é só utilizá-las novamente. Então eu tenho aqui as minhas 2 formas. Vou colocar aqui nesse tabuleiro e vou levar ao forno para dar uma pré-assada na massa. Porque assim depois, quando a gente colocar o recheio, a massa vai terminar o cozimento e vai ficar linda e maravilhosa. Então eu já volto para a gente fazer o recheio. Eu tenho aqui 200 gramas de um molho bechamel, que eu já fiz e aguardei que ele esfriasse, porque a gente não deve colocar o recheio quente na massa para que ela não venha a embatumar, mesmo ela estando pré-assada. Então aqui, esse meu molho eu não temperei. E o frango, vamos ao frango. Eu vou aproveitar sobrinhas, que é aquela história, né, dali de Lavoisier. As sobrecoxas assadas de alguns dias atrás vão ajudar a fazer o recheio da minha quiche empadão. E eu também juntei um restinho de um peito de um frango de padaria, que eu vou juntando os pedacinhos, desfio e coloco num saco próprio para alimentos na geladeira. Uma coisa super importante. Essa massa que eu fiz, você pode congelar a massa sozinha. Depois, se você não quiser fazer uma quantidade grande, você pode congelar a massa. Ela fica perfeita depois que você coloca, na hora que você quiser descongelar, você coloca na geladeira, espere ela descongelar e é só abrir para pré-assar. Como também depois de pronta, o que sobrar da sua receita, você pode embalar num plástico filme ou colocar num Tupperware e levar ao congelador. Aí depois é só você levar diretamente ao forno. É super prático, é uma receita muito boa. Eu tenho aqui 1,5 xícaras de frango desfiado. Mas se você quiser, você pode pegar o frango e dar uma cozida ou uma refogada com cebola, que aí ele já vai ficar até temperadinho com cebola. A esse frango, eu gosto sempre de variar o acompanhamento do meu recheio. Você pode usar palmito picadinho, milho em conserva. Você pode usar cebolinha, aquela cebolinha pérola em conserva.
pimentão, pepino em conserva, cogumelos em conserva. São várias as combinações que você pode fazer. Eu vou usar aqui ervilha, que eu gosto também de comprar ervilha congelada. Assim, eu vou usar um produto que não tem aditivos e fica mais verdinho, não perde a cor. Eu tenho meia xícara. E também vou usar aqui, para dar um saborzinho especial no meu recheio, azeitonas em conserva. Eu peguei tanto da verde quanto da preta. Agora vamos dar uma boa mexida. E agora eu vou colocar um salzinho, porque o meu molho não tinha sal. O frango também não tinha tanto sal assim, ele estava bem leve no sal. Eu vou usar aqui o lemon pepper. Dê uma olhadinha na playlist temperos, que você vai achar como se faz esse tempero maravilhoso e outros também que eu já fiz. Mas você pode usar, se você quiser, só sal ou sal e pimenta, é a gosto. Eu não vou colocar muito, só mesmo um chuveirinho aqui. Eu tenho aqui 150 gramas de mussarela ralada, que eu vou colocar tipo assim umas 2 colheres de sopa aqui no recheio. Vou pegar com a minha mão mesmo. Se cair um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema. E vou guardar o resto para a parte da cobertura, já que eu não vou fechar com massa. Você aqui no caso pode usar qualquer outro tipo de queijo, o queijo prato, um Minas padrão, uma ricota ou um queijo mais forte, tipo um provolone. Então, caso você não queira usar queijo, é só você não usar. O meu recheio está frio, como vocês viram, né? Porque eu esperei que o molho bechamel esfriasse. E agora é só aguardar então que a minha massa dê a pré-assada que necessita para a gente poder rechear. Após 10 minutos a 180 graus aqui no meu forno elétrico, o papel manteiga já estava querendo ficar douradinho e quando eu levantei assim, eu vi que a massa já deu uma reduzida e a parte de cima, né, das bordas já está bem firme. Então agora é só a gente retirar aqui o papel com as pedrinhas e não jogamos fora nada. Vocês podem ver, olha, ela já está até soltando um pouquinho da borda. Então a gente vem com o nosso recheio e colocamos aqui no meio. Não se esqueça de quando você colocar a massa por cima para fechar, que não precisa ir ao forno antes, você pincele com gema para dar aquele efeito brilhante. Aí você coloca a massa crua por cima, fechando, pincela com a gema e leve diretamente para o forno. Agora então é só a gente colocar o queijo, que no meu caso esse queijo será como se fosse a parte fechada. Eu vou proceder da mesma maneira com a outra forminha e vou levar ao forno até que o queijo derreta, já que a massa já foi pré-assada, está praticamente bem firme e o recheio está pronto. Então ele só vai precisar mesmo terminar de assar a massa e é o tempo do queijo derreter e ela vai ficar pronta. Então quando ela estiver pronta eu volto. Após 45 minutos a 180 graus aqui no meu forno elétrico, olha só que coisa mais linda.